Vamos falar um pouquinho sobre o leilão de duplicação da BR-101 aqui no Espírito Santo. Data marcada 26 de junho. A minha convidada ao vivo é a secretária nacional de Transporte Rodoviário do Ministério dos Transportes, Viviane S. Bom dia, Viviane. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Fernanda. É um prazer estar com você e os ouvintes da CBN falando sobre esse projeto tão importante que é a BR-101 no Espírito Santo. E eu é que agradeço. Você sabe que os ouvintes me cobram, né? Toda vez que você vem aqui, traz novidades, os ouvintes ficam aí no cronograma, esperando outra notícia boa. Isso mesmo, isso mesmo. E sabe que a gente tem muita notícia boa, não só para o Espírito Santo, com esse leilão agora no dia 26, mas também por todo o país, porque nós temos leilões nas 5 regiões do país. São mais de 168 bilhões de investimento previsto só na carteira de 15 leilões deste ano. Então, vamos falar aqui do trecho do Espírito Santo, 26 de junho, na Bolsa de Valores. 26 de junho na Bolsa de Valores às 14h. E na segunda-feira é a entrega de envelopes. E aí a comissão de outorga faz a análise, então, de todos os documentos necessários para as empresas poderem participar desse leilão, então, no dia 26. Serão mais de 7 bilhões de investimento em infraestrutura, ampliação de capacidade, melhoria nos municípios e também 3,31 bilhões de OPEX, que é para operação e manutenção da rodovia. Um reforço na sinalização, no pavimento, no socorro médico e mecânico, enfim, um contrato novinho para o Espírito Santo. O que diferencia esse novo contrato do atual? É importante a gente falar sobre esse assunto, Fernanda. Era um contrato que a concessionária atual, por vários motivos, decidiu por devolver ele à União num instrumento que se chama, então, devolução amigável dos contratos, né? Uma rescisão antecipada dos contratos. Então, neste caso especificamente, há uma redução de execução de obras, então a concessionária não executava mais obras de grande porte, a tarifa ela é reduzida até a devolução, que é um período de mais ou menos 4 anos, até que o governo federal faça, então, um novo leilão, uma nova licitação desse trecho. Só que durante todo esse período, não há execução de obras e a gente sabe que, principalmente numa rodovia como a 101 no Espírito Santo, é importante que a gente tenha obras de duplicação, que a gente tenha intervenções para manter a segurança para os usuários. Então, o Ministério dos Transportes propôs ao Tribunal de Contas, em parceria com a InfraSA, que é a nossa estruturadora de projetos, com a NTT, que faz gestão dos contratos, a otimização deste e de outros 14 contratos. Com isso, a gente moderniza o contrato, traz uma execução antecipada, quando eu comparo com o novo leilão, mas com regras muito rígidas para a gente modernizar este contrato. Mas a gente não moderniza o contrato para a concessionária atual, Fernanda. A gente moderniza um contrato e leva na B3, que é o que vai acontecer no dia 26 agora, para que outras empresas possam fazer uma proposta de fazer a mesma execução de obras acordada no Tribunal de Contas com valor de tarifa menor. Se por um acaso a gente tiver mais participantes, abre inclusive uma disputa lá no Viva Voz para a gente ter aí um menor valor de tarifa. Se a gente tiver um único participante, então permanece a concessionária atual, mas num contrato novo, com novas regras, com o que a gente chama de gestão para o desempenho. É um incentivo para essa e outras concessionárias executarem obras. Viviane, quando você fala que se não houver, né, interessados, permanece então o contrato de repactuação. Só que, em tese, todo mundo acredita, pelo menos, né, de que a concessionária vai participar do leilão. Isso, ela é uma das participantes. É como se a gente tivesse um leilão já com um envelope, já com uma proposta, o dela. que é a proposta dela. Porque ela é a detentora desse contrato, a SPE, que é a concessionária, né,
o contrato firmado com a União, ele permanece. O grupo acionista é quem muda. Então, se a gente tiver mais participações, a que venceu o leilão assume essa SPS, a Sociedade de Propósito Específico, assume a concessionária e muda, então, o grupo controlador. Mas a gente já tem, então, um envelope que é da Eco Rodovias, que é o grupo que está lá hoje fazendo a gestão desse contrato. Os outros envelopes você vai tomar conhecimento nesta segunda, dia 16? Isso, das 10 da manhã até o meio-dia é o período oficial para entrega de envelopes lá na B3. E é importante que a gente faça esse e todos os leilões do governo federal na B3, inclusive o da Ponte de São Borja, que é uma parceria nossa com a Argentina, também é feito na B3, para manter transparência, isonomia na análise do processo desse leilão. Os envelopes são abertos, Viviane, no dia 16 ou vocês só podem abrir no dia do leilão? São 3 envelopes, na verdade, dentro de um único envelope, né? 2 deles são abertos, que são as garantias, né? A gente checa a garantia da proposta, que é a capacidade financeira que um grupo tenha para participar desse leilão. Esse e todos os outros, a regra é muito parecida. E aí, o segundo é qualificação técnica, que a gente analisa da proponente vencedora. E o terceiro é a proposta mesmo comercial. Esse sim é aberto no dia 26, lá na hora do leilão, de forma transparente. A comissão de outorga abre publicamente na sessão de leilão. E vence a melhor proposta que oferecer o menor pedágio, é isso? Exatamente. A que tem a capacidade de executar esses 7 bilhões de CAPEX, né, de investimento, mais 3 bilhões de OPEX, né, que a gente tem aí mais de 10 bilhões de investimento nessa rodovia, com o cronograma previsto, com o menor valor de tarifa. Então, o critério de leilão é o menor valor de tarifa. Aí é que está, né? Acho que o ponto-chave para os nossos ouvintes entenderem essa dinâmica, Viviane. Nós também tivemos, para este leilão, antes da repactuação, era a melhor proposta tarifária, né, para o usuário. Prazos longos, né, de realização das obras e que com o tempo elas acabaram não acontecendo, pelo menos na sua totalidade, né? Quando você fala que a gestão agora é por desempenho e com regras mais rígidas, é o quê? Não se espera tanto para tomar uma decisão de trocar uma possível administradora que não tenha apresentado resultado? É um conjunto de coisas, Fernanda. A gente teve no Brasil 5 modelagens de concessão, né? Nós tivemos o critério de leilão, que é o critério que decide quem vence, pelo menor valor de tarifa, e também já tivemos pelo maior valor de outorga. Até 2023, nós usávamos esse critério, que é o maior valor de outorga. Ganha quem pagar um valor maior que vai para a conta da União, então a tarifa é fixa, né? E ganha quem ali pagar um valor de outorga. Neste governo, a gente mudou esse critério pelo menor valor de tarifa, porque a gente entende que o usuário é que tem que ter o benefício dessa disputa, né? E tem que ser pelo critério de menor valor de tarifa. Mas nós colocamos um critério que bloqueia deságios muito grandes, porque em alguns projetos, e inclusive neste que nós estamos mencionando, as empresas que não tinha essa trava, que não tinha esse mecanismo de proteção, as empresas davam um deságio muito grande, que deixa, e aí a gente pode pensar, né, deságio grande é bom para o usuário, mas talvez não seja bom para o projeto. Lembrando que são concessões de 25, 30 anos, agora nas nossas modelagens são de 30 anos, que passam por períodos diversos, por flutuações da economia. Então, é importante que a gente tenha mecanismos de proteção. Então, caso uma empresa dê um deságio, né, no dia 26, superior a 18%, nós temos, então, um valor que é direcionado ao projeto. Ele não vai para a União, ele fica numa conta vinculada nesse projeto. Então, todas as nossas modelagens agora de leilões, ele tem esse mecanismo para evitar esse deságio. Mas a sua pergunta ela foi muito interessante, porque a gente tem que pensar sempre em mecanismos de gestão contratual que incentivem a execução de obras. O Brasil evoluiu muito da década de 1990, quando iniciaram os contratos de concessão, até agora. E nós
aprendemos com erros e acertos e também observando o que outros países fazem. E nesses contratos agora, da quinta etapa, que nós temos uma política de outorgas que foi publicada pela primeira vez. O Brasil nunca teve uma política, né, que dizia aos investidores e aos usuários quais são os critérios de leilão, de parceria com a iniciativa privada. E agora nós temos, por exemplo, degraus tarifários, que é uma forma de induzir a concessionária a executar a obra. A tarifa somente sobe depois que aquela obra de ampliação de capacidade for entregue. Antes, o valor da tarifa ele era fixo e ele subia, então, todo ano apenas pelo reajustamento da inflação. Neste caso, ele sobe depois que a obra for entregue. Isso é bom para o usuário, porque ele sente que ele está pagando uma tarifa de pedágio pelaquela infraestrutura que já foi entregue a ele e é um incentivo para a concessionária. E nós temos muitos outros incentivos. E neste contrato renegociado, nós temos um acompanhamento durante os 3 primeiros anos muito intensos. Geralmente a ANTT faz um acompanhamento anual. Neste caso, que é uma otimização no contrato existente, o acompanhamento é trimestral. E se a concessionária, a atual ou a que vencer no dia, na quinta-feira, no nosso leilão, se ela descumprir por 2 trimestres consecutivos, ela tem uma saída expressa. Porque a gente está negociando, renegociando e modificando um contrato, modernizando ele, para que a gente tenha a execução de obras. Então, nós colocamos vários mecanismos de incentivo para que a concessionária que vencer esse leilão na quinta-feira execute essas obras. Entendido. Tem uma pergunta da minha equipe aqui, né, que também acompanha e monitora, né, toda a execução do contrato atual. É o seguinte: quem ganhar, e se não for a atual concessionária, né, Zagotto? Vamos fazer a pergunta para a Viviane aqui. O modelo de concessão, de duplicação, que está previsto no contrato, ele é da União ou ele é da concessionária? Ou seja, quem entra pode mudar, pode aperfeiçoar, ou quem muda são vocês? A gente tem um contrato de concessão e ele vai funcionar como todos os outros que a ANTT faz na gestão. A gente já tem obras previstas, nós apresentamos para o governador, para a bancada de deputados e senadores, antes mesmo da gente protocolar no Tribunal de Contas, e também apresentamos para a sociedade antes da abertura do edital. Já colhemos as contribuições e fizemos algumas alterações. Mas é claro que um contrato de 30 anos, né, Zagotto e Fernanda, se houver uma necessidade de alteração, a gestão pela ANTT possibilita essas alterações. Então, é possível algumas modificações, inclusão, exclusão de obras, num processo normal de gestão contratual. Entendido, Zagotto? É isso, por exemplo, a ECO, por exemplo, divulgou que não deve ter a duplicação ali em Sooretama, alguns trechos também deve ser aquela faixa, a tripla, né, a faixa tripla. Se for uma outra empresa, é o mesmo esquema ou essa empresa tem que apresentar um projeto novo? A mesma obrigação. A gente retirou a obrigação de duplicação do trecho de Sooretama por conta de licenciamento ambiental. A gente optou por fazer a ampliação de capacidade, que são faixas adicionais, que tem a mesma função, né, de ampliar aí a quantidade de veículos que conseguem passar no nível de serviço adequado dentro da faixa de domínio para que a gente possa fazer o licenciamento ambiental. Então, a ampliação de capacidade ela está garantida, só houve a substituição de duplicação que necessitava, então, de uma desapropriação, de uma desafetação, de um licenciamento ambiental mais complexo para obras de ampliação de capacidade do tipo faixa adicional que a gente consegue fazer um licenciamento. Viviane, hoje o contrato, né, depois da repactuação, ele é exclusivamente para a área manutenção ou a duplicação está acontecendo? A pergunta é do ouvinte Walter, ele disse que usa muito trecho, né, o trecho norte da 101, e ele disse que não vê mais maquinário, não vê mais homem na pista. Por que está parado?
Então, uma excelente pergunta. Estava parado porque a concessionária estava num processo de devolução amigável desse trecho. Ela estava devolvendo essa concessão para a União. Então, ela não tinha mais obrigação de duplicar. Aquele contrato antigo, ele já não existia mais. Ele estava num processo de transição para devolver para a União. Por isso que a tarifa ela estava mais baixa e não tinha mais duplicação. Agora, com esse leilão que vai ser feito no dia 26, nós teremos 173 quilômetros de duplicação, mais 42 quilômetros de faixas adicionais, 16 quilômetros de contorno, 34 quilômetros de marginais. Quer dizer que a gente vai retomar a execução de obras nesse contrato, com a concessionária atual ou com outra concessionária, a que ganhar lá na quinta-feira na B3, o leilão. Entendido. A pergunta do Lucas agora é a seguinte, né? Com o critério do menor pedágio, o que garante a qualidade do serviço? Excelente pergunta do Lucas. Lucas, o contrato tem mais mecanismos de controle para execução de obras do que o contrato anterior com a concessionária atual, que era um contrato da segunda etapa. Muito nós evoluímos na gestão de um contrato. Nós temos fatores de desempenho para execução de obras, que significa que se uma concessionária atrasar parte da obra, a tarifa baixa. Se ela executar a obra e entregar antes do tempo, ela pode ter aí um aumento tarifário que é o proporcional àquele investimento executado. E nós temos também essa saída expressa. Se a concessionária que ganhar o leilão não performar por 2 trimestres consecutivos, ela tem aí uma saída expressa, porque nós queremos, nesse contrato otimizado e moderno, né, nós estamos tirando um contrato lá da segunda etapa, trazendo ele para a quinta etapa, porque a gente quer a execução de obras. Nós queremos esses mais de 10 bilhões de investimento em ampliação da capacidade da BR-101, que é uma rodovia muito importante, não só para o Espírito Santo, mas também para todo o país. Lembrando que nós vamos colocar vários outros dispositivos, principalmente nos trechos urbanos, e duas paradas de descanso para caminhoneiros, que é tão relevante para caminhoneiros e caminhoneiras que transportam, né, os nossos bens aí por esse país tão grande, e é tão importante que eles tenham um local adequado e seguro para descansar. Como que funciona essa parada para caminhoneiro? Hoje eles param em postos de combustível, não é isso? Hoje eles param em postos de combustível, a gente tem alguns credenciados, mas nesses postos, que são geralmente, né, postos de combustível credenciados como pontos de descanso, há o pagamento pelo pernoite, às vezes pela utilização de banheiro. Nesses daqui, que a gente já tem 8 em funcionamento nas concessões e temos mais 2 previstos aqui na 101 no Espírito Santo, e todos os nossos contratos de concessão, sejam eles de otimização contratual, né, que é um contrato que já existe, que a gente vai oferecer ao mercado novamente para ter a retomada de execução de obras, ou na nossa carteira de concessões, todos os nossos projetos têm pelo menos um ponto de parada de descanso para caminhoneiros a cada 400 quilômetros. Nesses pontos, há iluminação, há cercamento, há banheiros, há segurança, e o caminhoneiro, Fernanda, não paga nada para utilizar esses pontos de parada de descanso de caminhoneiros. Você sabe me dizer onde estão os nossos pontos aqui no Espírito Santo, mapeados por vocês? Esses 2 que a gente vai implantar, a concessionária vai propor a localidade. E nós temos um fórum, que é um fórum de caminhoneiros, que a gente faz reuniões a cada 2 meses, onde os caminhoneiros, transportadores e embarcadores nos ajudam na localização desses pontos de descanso de caminhoneiros, porque tem que ser um local onde eles podem executar obras, né? Onde eles podem parar com segurança. Contorno do Mestre Álvaro, Viviane. Contorno do Mestre Álvaro é uma obrigação contratual prevista, só que ele só vai entrar na tarifa quando a gente tiver o valor calculado. Quando a gente tiver o projeto aprovado pela NTT, e a concessionária tem a obrigação de fazer.
Então, olha só, o contorno vai para a Eco e o trecho da 101 ele é municipalizado, como há um pedido, né? Aquele trecho, pelo menos, do município da Serra. Exatamente, desculpa, você falou contorno de Mestre Álvaro, eu me confundi. Contorno de Mestre Álvaro foi executado pelo DENIT. Isso. E faz parte da concessão, sim. A concessionária que vencer na quinta-feira vai fazer a manutenção do trecho, vai assumir esse trecho. Já é imediato? Já sim. Uhum. Tem perguntas mais aqui, olha. Seu José ótimo. te pergunta, Viviane, se há previsão de isenção de pedágio para motociclista. Motociclista não paga pedágio. Em nenhum contrato do governo federal que a gente faz esses novos estudos, que a gente faz esses leilões, nenhum deles há cobrança para motociclistas. Então, como a gente está fazendo a otimização e a modernização desse contrato, ele fica como na nossa quinta etapa, ele fica atendendo a política de outorgas e na política de outorgas não há pagamento de pedágio para motociclistas. Então, é essa próxima concessão, né? Porque a atual, eu acho que ele está dizendo que ele paga. Isso, na atual paga, assim que a gente assinar o termo aditivo com a nova empresa ou com a concessionária atual, com quem venceu o leilão na quinta-feira, já passa a não pagar mais. Tá. Tem algum modelo também de pedágio diferente dos que existem hoje? Nós temos o desconto para o usuário frequente, que quanto mais a pessoa utiliza o pedágio, menos ela paga. E também temos um desconto de 5% para quem usa TAG, que é aquele meio de pagamento eletrônico que você cola no seu veículo. Então, são duas formas de pagar menos pedágio. Uhum. Com o modelo novo, o pedágio aumenta? O pedágio que hoje é praticado na concessão, ele é um de devolução amigável. Então, significa que ele é um valor calculado sem obras de ampliação de capacidade. Mas a gente vai fazer um aumento proporcional à entrega de obras. Então, a concessão é feita agora, depois de 7 meses há um aumento pequeno e depois a cada ano a gente tem as revisões. Quando a concessionária entregar cada obra, há um aumento proporcional àquela obra que foi entregue. Então, hoje a tarifa de pedágio é uma tarifa no processo de devolução. Mas assim que assinar o contrato, essa tarifa se mantém, porque o que a gente quer é que ela comece a executar obras para depois ter o aumento. Então, a gente só vai ter o aumento depois do 7º mês. Mas a TKM dessa rodovia, ela está em 0,05 centavos a cada 100 quilômetros. A nossa média nacional é 12. A média dos estados é 20. Então, nós estamos com uma tarifa de pedágio bem abaixo da média das concessões estaduais, né? E também abaixo da média das concessões federais, porque a gente quer que haja uma transição tranquila e que o usuário pague pelaquela infraestrutura que for realmente entregue a ele. Entendido. O modelo atual, tá a lembrança aqui de um outro ouvinte, o Joerges, ele diz o seguinte: começou-se a cobrar bem antes da duplicação e a duplicação não foi entregue. O futuro modelo, ele é diferente, ou seja, ela tem que executar alguma coisa para depois cobrar ou não? O Joerges tem razão. Isso acontecia nos outros contratos e é isso que a nossa política de outorgas mudou. Agora, o pedágio só aumenta depois que a obra for entregue. Isso é uma gestão por incentivo. Incomodava não só ele, como a nós do governo federal, como a todo mundo. A gente precisa que o usuário pague pela infraestrutura que é entregue a ele. Então, essa mudança de modelagem, ela é muito importante. Nós estamos trazendo um contrato aí da 2ª etapa para a 5ª etapa, um contrato mais moderno que, inclusive, Fernanda, vários países copiam agora essa nova modelagem de concessão no Brasil por considerar que ela tem segurança jurídica, segurança e essa maturidade regulatória que é tão importante para a gestão de um contrato. Uhum. Viviane, para finalizar, vamos simular aqui, no dia 26, no dia do leilão, né? Vocês terão, eu acredito, você me disse na última conversa que vocês tinham recebido contatos de empresas até internacionais, lembra?
Isso, exatamente. Tem muita empresa interessada no Brasil, viu? Como dizem, o Brasil está bombando nessa área de infraestrutura. Aham. Então, vocês abrem os envelopes na próxima segunda, aí vocês vão checar se essas empresas elas têm garantias, né? Ou seja, condições de tocar uma obra dessa. Isso, exatamente. São 10 bi de investimento, né? É bastante investimento. Por isso que a gente tem que ter certeza que as empresas participantes têm condições de executar esses 10 bi em investimento. E na quinta-feira, às 14h, a gente faz a abertura dos envelopes e a gente conhece, então, a proposta comercial. Então, qual é o valor de tarifa e qual é a empresa vencedora. Depois disso, diga. Na quinta, 26. Quinta, dia 26, às 14h. Uhum. Pode continuar, desculpa. Imagina, eu que peço desculpas. Dia 26, então, a gente, sabendo qual é a empresa vencedora, a gente faz algumas análises da qualificação técnica da empresa, que é a capacidade mesmo de executar obras de engenharia. A primeira análise é da capacidade financeira, conhecendo a proposta comercial da vencedora, a gente faz a análise da qualificação técnica, a capacidade dela executar essas obras previstas, e são muitas, a gente tem aí uma extensão bastante grande de duplicação e de obras de ampliação de capacidade. Depois disso, há alguns trâmites administrativos para que a empresa cumpra, então, essa transição de assumir essa SPE, assumir essa concessão. Sendo a concessionária atual, a gente assina o termo aditivo a esse contrato, porque é um contrato vigente que é transferido a uma nova concessionária, em mais ou menos uns 40 dias. Sendo uma nova empresa, esse prazo vai para uns 4 meses, mais ou menos, Fernanda, porque a gente tem aí outras checagens, tem que fazer uma transição para a saída da concessionária atual, a entrada da nova. Então, ali, havendo uma empresa nova que ganha o leilão no dia 26, 4 meses a gente tem aí um novo contrato já iniciando. Excelente, Viviane. Eu tô aqui, olha, esperançosa, viu? Que dia 16, já segunda-feira, você vai ter excelentes notícias. É o que nós mais esperamos. E olha só, sabe que a gente já fez 13 leilões, nós tivemos 10 participantes diferentes, nós tivemos leilões com muita disputa, mostra que o mercado está interessado no Brasil, está agitado. A gente espera ter concorrência nesse projeto, que ganhe uma excelente concessionária, porque esse contrato ele está modernizado, ele tem vários mecanismos de incentivo para sua execução, ele está equilibrado e agora a gente vai ter todas essas obras que o Estado merece, que a população espera. Então, pelo que eu entendi, então você acha que vai ter disputa? Eu sempre acho que vai ter disputa. Ok. Segunda-feira eu já procuro sua equipe aí para saber de novidades desses envelopes. Fica todo mundo ansioso, né? É todo o final mundo. de semana que aqui na secretaria fica todo mundo tenso esperando essa entrega de envelopes. É a metade de um trabalho, né? A gente tem um trabalho de estruturação. Esse caso ainda traz uma gratificação muito grande, porque é um contrato que ia ser devolvido, que a gente ia demorar para fazer um novo leilão, para assumir uma nova concessionária, ia ter mais 4 anos de espera até a gente ter obra. Nesse contrato otimizado, as obras já começam imediatamente a assinatura do contrato, do termo aditivo. Então, é muito importante, é mais gratificante ainda a gente fazer uma otimização de um contrato do que um leilão novo. E o objetivo da gente fazer otimização ou leilão é ter obra. Então, o que a gente quer tá com você novamente falando do plano de 100 dias, o que a concessionária executou nos 100 dias após a assinatura desse termo aditivo. É isso que a gente espera. Eu te agradeço mais uma vez, viu? Sempre pela sua gentileza aqui conosco. Eu que agradeço. Um bom dia a todos nós, uma excelente sexta-feira. Para você também, Viviane.